Poesia para mim, que pergunta, hein? Começou já assim, você começou já derrubando o sarrafo todo, né? Olha, minha flor, poesia para mim, eu acho que é o modo de ver o mundo meu, assim, o meu modo de apropriação do mundo, da existência, né? A poesia, ela na verdade chegou para mim com a música popular brasileira, né? Lá em casa a gente sempre ouviu muita música e foi justamente por conta da música popular brasileira que eu cheguei à poesia, digamos, livresca, não é? A poesia publicada em livro, né? Mas foi exatamente por esse viés, que é um viés muito comum aqui no Brasil, né? Das pessoas começarem a se interessar por poesia através da música, né? Então, assim, lá em casa, minha mãe sempre foi muito fã da Bethânia, tem muitos discos. A primeira faixa do Pássaro da Manhã é a Bethânia dizendo Eros e Psique, do Pessoa. E eu me lembro que eu fiquei muito impressionado com aquilo, assim, sambei no entendimento daquilo, na verdade não tive uma apropriação profunda e completa, mas eu já percebi que existia algo de muito poderoso ali, né? Então a poesia e aí desde que comecei a consumir a poesia, além da música, a poesia livresca, né? A poesia publicada em livros, eu comecei quer dizer, todo o meu caminho, toda a minha visão, isso tudo meu perpassa pela poesia. Eu não consigo pensar as coisas sem poesia. Sem fazer imagens, sem fazer metáforas, sem fazer, enfim, o uso de jogos linguísticos, semânticos, aliterativos. Então, eu estou o tempo inteiro brincando, criando ritmos, enfim, pensando, até para texto em prosa. Eu sinto que eu tenho esse trabalho também, né? Poesia, então, é uma maneira, é isso, né? Me pegou para tudo, né? Lá no iniciozinho, com meus pais, Gonzaguinha, muito, Caetano, Chico. Assim, a mamãe é muito fã da Bethânia e do Gonzaguinha. Assim, para ela realmente são os dois. E aí eu um pouco fui abrindo, né? Porque eu comecei a me interessar, queria saber, mas aí quem são essas pessoas que são, né? Que a Bethânia, por exemplo, grava, né? Caetano, Gil, Chico, Moraes, Alceu, né? Então isso começou a abrir para a questão da música e, paralelo à música, a poesia de livro, né? Assim, eu não faço muita distinção entre música, entre letra de canção. Eu reconheço que os processos são diferentes, mas eu acho que o Brasil possui uma sofisticação muito grande para a construção das letras de canção. Eu acho tudo muito, muito refinado, como a gente não vê em todo canto do mundo, assim, não são todas as culturas que dedicam esse aprimoramento e esse refinamento às letras de canção como nós vemos aqui no Brasil, né? Eu acho que aqui no Brasil, se você tira a música de várias letras, de vários... Eu tenho uma brincadeira, né? Assim como existe o estilo samba-canção, eu sempre gosto de chamar esses textos escritos para música de poemas-canções, né? Um poema-canção, né? Então, eu acredito que se sustentam. Assim, tem muita coisa que, se você tira a música, ele se sustenta pela palavra, sustenta pelo que ele é de jogos aliterativos, semânticos. É tudo muito sofisticado quando você pensa em Gil, Caetano, Chico, o próprio Gonzaguinha, Alceu, Moraes, não é? E essa tradição que nós temos muito a partir de Vinícius, dos poetas que começam a escrever canções também, não é? O Ali,
Jorge Salomão, o Ali Salomão, o Cícero, o Antônio Cícero, Arnaldo Antunes, Hermínio Belo de Carvalho, Paulo César Pinheiro, né? São todos poetas, são todos que escrevem para livros, Aldir Blanc, é muita gente. Uma vez eu fui perguntado até assim, me diz um autor de música, de canção, que eu digo, não tem condições de dizer Fica parecendo que é corrida de cavalo, né? Corrida de que você tem que escolher um para chegar na frente. E eu digo, não tem, porque são tantos poderosos e importantes por tantas características, entendeu? Que cada um possui na obra, que eu nunca conseguiria citar um grande poeta da música, poeta-compositor. Eu acho que isso no Brasil eu acho isso muito rico, isso que nós temos, né? Hoje você nos trouxe Drummond, e você trouxe especialmente os poemas que se tornaram canção, se tornaram letra de canção. Eu queria te perguntar se você acha que a poesia, mais globalmente, assim, ela continua carregando o sentimento do mundo, para a gente usar uma expressão de Drummond. Eu acho que sim, eu acho muito bonito essa capacidade da poesia de abarcar tudo e qualquer coisa, né? Eu acho que justamente porque eu acredito muito nisso, né? Que a poesia ela não tenha o compromisso com absolutamente nada, eu acho que ela pode absolutamente tudo. Justamente porque ela não está compromissada de antemão com nada, né? Então, a poesia ela pode falar de um raio de luz que adentre um determinado ambiente e se instaure numa determinada parte daquele ambiente, e o sentimento do poeta vendo a entrada daquela luz e tudo que aquilo remete a ele, enfim, aos sentimentos despertados, como podem falar de grandes revoluções, de grandes acontecimentos históricos, sociais, né? Eu acho que é isso, a poesia ela não tem um assunto propriamente, né? Ela de antemão ela não parte de nada, eu acho que é por isso que ela pode tudo. E essa capacidade de poder falar sobre tudo é justamente a matéria dela, né? É o sentimento do mundo. Né? Quer dizer, você pode falar da luz que adentra o ambiente, você pode falar de grandes acontecimentos históricos, você pode falar de acontecimentos amorosos, você pode falar de uma cidade, você pode falar de determinados elementos naturais, o mar, a importância, enfim, de determinados bichos, da pedra, não é? A educação pela pedra. E eu acho uma das coisas mais lindas, por exemplo, essa coisa dessa psicologia, de você pensar que é isso, né? Que a poesia, na verdade, a matéria da poesia é o mundo. Por isso que eu acho que não tem como desvincular a poesia do sentimento do mundo, porque a poesia ela tá aí para falar sobre as coisas do mundo, sejam elas quais forem, das miudinhas, das coisas ínfimas às coisas grandiosas, né? A poesia ela pode tudo. Né? Pode tudo. Você nos trouxe, por exemplo, um lado muito pouco conhecido dele, que são, vamos chamar de versões ou traduções livres que ele fez, por exemplo, para versos do álbum branco dos Beatles. Em 2021, a gente está falando da importância da poesia de um poeta que nasceu em 1902, e a poesia produzida por ele, vamos dizer, a partir da década de 20, então são 100 anos, né, que Drummond se mantém, talvez como grande poeta brasileiro, embora seja muito difícil a gente apontar, né, assim, o melhor, o maior, mas acho que Drummond, sem dúvida, tá ali, né? Ele é no páreo, né? um deus na poesia brasileira, né? E, de repente, a gente vê poesias de Deus na canção popular, né? E aí eu queria que você comentasse como foi para você essa pesquisa e como você sente na sua vida esse casamento das canções de Drummond. Vamos chamar agora de falar do Drummond letrista, ou que se tornou letrista. Como é que você percebe esse casamento? Feliz da vida, né? Até pela própria trajetória pessoal do poeta que vos fala, que é essa coisa de ser um cara que começou
quer dizer, que teve a poesia publicada em livros dentro da minha existência através da música popular brasileira. Né? Quer dizer, foi ouvindo justamente Bethânia que eu tive acesso a Fernando Pessoa e que eu comecei a procurar outros diversos poetas. Né? Então pensar que a minha história, a minha trajetória com a literatura, ela se deu, com a poesia mais especificamente, ela se deu através da música popular brasileira, e ver então um poeta da magnitude, da grandeza do Drummond tendo seus poemas musicados e se propondo a fazer poemas, versos de traduções de letras de canções e canções internacionais, canções de língua inglesa, eu acho isso o máximo. E eu fiquei muito surpreso, né? Eu acho que o Drummond, o que eu acho impressionante do Drummond, na verdade, é essa capacidade que ele tem de me surpreender sempre, né? Porque você imagina, né, aquele senhor muito discreto, muito circunspecto, muito quieto, muito na dele, né? Assim, para quem conheceu sabe que ele era um homem de poucas palavras, ele não era de muito, não era um cara grande, eloquente, de falar muito. E é impressionante você pensar que esse homem tão discreto, funcionário público, mineiro do interior, de Itabira do Mato Dentro, nascido em 1902, não é, com uma vida sempre muito discreta, e quando você lê entrevistas de Drummond, ele tem sempre uma perspectiva da obra dele um pouco assim, não acha que é muita coisa aquilo, né? Ele sempre tem essa coisa de que ele faz os versinhos ali e tal, que poeta é o Manuel Bandeira, é o Cabral, e que ele tá ali fazendo os versinhos apenas, uma coisinha pequena. E aí você vê que esse poeta discreto, por exemplo, ele de repente é convidado para uma revista em 1969 e ele traduz 6 letras do disco do álbum branco dos Beatles, né? É um poeta que a gente teve à luz em 1992, né, depois de ele ter morrido, o livro Amor Natural, que é um livro todo de poesia erótica. Né? E que poemas! Né? Você lê aquilo e você diz, meu Deus, mas não é possível que isso aqui foi aquele homem que escreveu, aquele mineirinho de Itabira, sabe? Tanto é que ele, num senso muito... nesse senso dele, mineiro, itabirano discreto, ele não permite a publicação desses poemas antes da morte dele, né? Esses poemas, na verdade, você tem uma ou outra coisa que sai em suplemento literário, que é analisado, isso eu também li, que é analisado em teses de mestrado e doutorado, mas a reunião dos poemas eróticos como livro e tal, isso vem após a morte dele, né? Então, se você pensar nesse cara que é isso, que traduziu Beatles, que escreveu uma poesia erótica, um livro, entendeu? Tão lindo, de poesia erótica, não é? E tão contundente, sabe, no que diz, na maneira como ele expressa a questão do erotismo, não é? Na obra, eu acho extremamente surpreendente. Eu acho uma coisa assim... Drummond, ele sempre teve essa capacidade de me surpreender durante a vida, assim, conhecendo a obra dele, né? Assim, a coisa dos Beatles, a coisa da poesia erótica. Depois, uma coisa que eu achei muito impressionante, que eu fiquei realmente muito encantado, foi com os poemas daquela antologia Boitempo, que são os poemas que falam sobre a infância dele. Então ele tem aquele poema dos 2 vigários, daquele vigário que era um vigário sacana, horroroso, e o outro que era super bonzinho. E eu digo, caramba, olha isso, Drummond falando da igreja católica, do lugar de onde ele vem, mineiro, e toda a maneira como ele trata os assuntos. Então, o que me fascina muito no Drummond é você um pouco conhecer essa figura do homem, Drummond, do cidadão, do homem que vai à rua, que vai trabalhar, muito discreto, muito da dele, e com um manancial de assuntos e maneiras de vasculhar esses assuntos. Eu acho muito surpreendente, assim, eu fico sempre
encantado com essa capacidade de me surpreender com Drummond. E o que surpreende o Paulo Sabino poeta para fazer poesia? Ferreira Goulart fala muito do espanto, que é necessário aquele espanto para que a gente, o poeta, seja conduzido a uma situação que o provocasse à escritura da sua poesia ou de um poema, por exemplo. Então, eu queria que você contasse um pouco do Paulo Sabino poeta, do que te leva a escrever e se o Paulo Sabino também é um fazendeiro do ar, nesse sentido. Só posso ser fazendeiro do ar. Você sabe por que Drummond tem essa expressão de fazendeiro do ar? Ele diz, eu venho de uma tradição de família que todo mundo fazendeiro. Meu tataravô foi fazendeiro, meu bisavô foi fazendeiro, meu avô foi fazendeiro, meu pai foi fazendeiro. Quando chegou na minha vez, não tinha terra, não tinha gado, não tinha mais nada, a família já tinha depauperado aquela coisa do dinheiro e dos bens, então só me restou ser fazendeiro do ar, entendeu? Porque já não tinha gado, já não tinha fazenda, já não tinha para poder ser fazendeiro, né? Então eu acho que comigo é a mesma coisa, não tenho gado, não tenho dinheiro, não tenho terra, né? E aí eu só posso ser fazendeiro do ar mesmo também. Quando ele fala sobre a questão da criação poética, eu sinto muito parecido com ele. E com o Goulart também, eu vejo que assim, em geral, eu preciso realmente de uma espécie de um motor propulsor, um tipo de alguma coisa que a gente pode chamar de inspiração, algum momento, alguma coisa que me venha como uma faísca. E aquilo ali, muito espontaneamente, ou é levado por alguma coisa que eu tenha visto, lido, enfim, ouvido, presenciado, mas eu acho que isso tem sempre um motor, esse motor propulsor, em geral, comigo, né? E a partir disso, aí vem aquele trabalho mais racional mesmo de você... Como diz Drummond, né, que escrever é cortar palavras, então vem todo esse trabalho da arquitetura mais racional do poema, não é? Que eu escrevo alguma coisa, aquilo sai, e aí depois eu vou burilando aquele trabalho. Agora, uma coisa que é muito interessante também comigo, que eu já vi, que assim, as duas coisas são muito necessárias. A inspiração e a transpiração, não é que esse momento mais racional em cima do poema. E eu, por exemplo, eu nunca achei que eu pudesse fazer poemas sob encomenda, com um assunto que viesse de fora. Alguém dissesse assim, olha, Paulinho, eu quero que você faça um poema sobre tal coisa. Que você pensa, caramba, mas eu vou começar a escrever sobre tal assunto a partir do quê? E você começa um trabalho de transpiração e a transpiração ela também te inspira. Entende? Então, às vezes, começa um jogo de espelho em que a inspiração ela ajuda no processo da transpiração e a transpiração ela também te joga a luz e te joga a inspiração no assunto. Então você começa meio que sem saber como, mas aí uma hora você começa e aí por você ter começado por um fio, aquilo vai te inspirando a seguir uma determinada linha de pensamento. Entendeu? Para que eu consiga dar cabo de fazer aquilo, né? Assim como amar se aprende amando, escrever se aprende escrevendo. Exatamente, eu acho que é gerúndio. Eu amo isso do Drummond. Eu amo esse poema porque a vida é gerúndio, né? A vida é gerúndio. Eu aprendi isso com esse título do Drummond, de que a vida é um grande gerúndio, né? As coisas estão acontecendo. As coisas são enquanto elas estão acontecendo, enquanto elas estão nesse momento do gerúndio, né? Então, eu acho que até essa sensação, por exemplo, as pessoas... Eu gosto muito de brincar com as pessoas quando elas dizem assim, mas e você se sente poeta? Eu digo, olha, eu acho que para ser poeta você tem que escrever, não adianta só ter a obra pregressa, entendeu? Você, para se sentir poeta ainda, você precisa estar escrevendo, você precisa estar fazendo, você precisa estar na lida da coisa,
né? É uma profissão muito louca, porque eu acho que você só faz sentido se afirmar poeta quando você realmente, assim, não interessa que eu já lancei livro, que já foi, entendeu? Então, se eu ficar só nesse livro e não escrever mais nada, eu não estou sendo poeta, né? Porque é gerúndio a coisa, né? Você precisa... Então, eu acho que é isso. Eu acho que escrever se aprende escrevendo, como amar se aprende amando, brincar se aprende brincando, rezar se aprende rezando, sabe? Comer bem se aprende comendo bem, né? Votar bem se aprende votando bem, sabe? Então, eu acredito muito que a vida, ela se dê exatamente na prática, né? Então eu brinco dizendo, olha, eu por enquanto não estou poeta, né? Porque assim, poeta, vamos criar uma obra que é para eu poder dizer, olha, sim, agora, sim, ele voltou, agora ele Você não está poeta, mas segue poetando, né? Pois é, porque exatamente, eu acho que eu, na verdade, que eu digo, né? Eu posso não ser poeta o tempo inteiro, mas o estado de poesia me habita o tempo inteiro. Quando eu olho uma coisa, quando eu escuto alguma coisa, quando eu converso com alguém, é como se a poesia ela estivesse presente ali, na maneira como eu olho as coisas, como eu escuto o que me dizem, como eu vejo um filme, quando eu converso com pessoas. Então, é isso, eu posso não ser poeta o tempo inteiro, mas o estado de poesia me abriga 24 horas. Ele está comigo sempre, não me larga. Por isso que eu digo que a poesia, de alguma maneira, ela me habita nesse sentido, né? Porque existe um estar no mundo que tem a ver com o estado da poesia que me habita, né? De olhar as coisas, de ver as coisas, de sentir as coisas, de comer, enfim, né? Para votar, quando a gente vota, né? Tudo perpassa pela poesia.